E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai começar o nosso segundo bimestre, falando um pouquinho sobre imunologia. Essa primeira aula é só uma introdução, para a gente poder se situar e entender um pouquinho sobre o que é imunologia. Eu tinha gravado essa aula aparecendo, tudo bonitinho, só que não deu muito certo. O slide ficou trocado, foi muito trabalho e acabou, eu preferi gravar assim por áudio. Começar entendendo aí então o que é a imunologia, tá? E a imunologia é uma ciência, tá? O que essa ciência estuda? Ela vai estudar os mecanismos de defesa do nosso organismo, as moléculas, células, tecidos, órgãos, tudo que está envolvido de forma coletiva e coordenada na defesa desse nosso organismo, tá? Então, tudo que está relacionado aí ao nosso sistema de defesa, seja contra o que for, é a imunologia que estuda. E é importante a gente ter em mente, defesa contra o quê? Contra quem? Né? Por que a gente tem um sistema de defesa? Por que é importante isso? Pessoal, a defesa do nosso organismo está relacionada principalmente aos agentes patológicos, né? Todos aqueles que causam algum tipo de doença. Vírus, a gente já começou falando aí, né, em microbiologia sobre esses seres. Então, vírus, bactérias, parasitas em geral, sejam eles vermes, protozoários, qualquer tipo de parasita, nosso corpo vai tentar combater. Fungos, né? E aí, no caso, a gente está falando de organismos que são patológicos, né? São patogênicos que causam algum tipo de doença aí na gente, tá bom? E o nosso organismo, ele também nos defende de agentes que não são infecciosos, não necessariamente causam doenças, tá bom? Aí a gente tem alguns exemplos, eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, o nosso organismo defende a gente contra tumores. E o que são tumores, gente? É importante vocês, inclusive, pesquisarem sobre isso, tá? Que na área de vocês é muito importante vocês entenderem. Mas o tumor, ele nada mais é do que o teu próprio organismo, que acontece ali alguma coisa, a tua célula ou não divide de forma correta, ou ela sofre apoptose, né? Ela sofre a morte, mas não é eliminada corretamente. E aí começa a criar ali uma massa, né? E essa massa é o que a gente vai chamar de tumor. Pode ser benigno ou maligno, né? Daí vai entrar a questão do câncer e etc. Mas é importante a gente entender que o nosso corpo tenta combater. E às vezes é o nosso próprio corpo que vai criar esse tumor, tá? Transplante. O que é o transplante? O transplante, vocês inclusive, era para ser tema de seminário. E acabou que não vai ter como a gente apresentar seminário, né? Mas um grupo ia falar só sobre transplantes. O nosso organismo, ele tem que ser compatível com o da pessoa de quem a gente vai receber ou vai doar, né, algum tipo de órgão, de tecido, seja o que for, sangue, né? E o nosso organismo, ele vai reagir. Então, pessoas que passam por algum tipo de transplante, elas têm que tomar imunossupressores, né, que é o que vai suprimir aí o sistema imunológico, para que esse sistema imunológico não reaja a esse órgão, a esse tecido que vai ser transplantado, tá? Tem muita coisa que daria pra gente discutir aí em cima disso, mas por enquanto a gente vai ficar por aqui, tá bom? Outro exemplo aí são as nossas reações alérgicas, né? Muitas pessoas sofrem de alergia, seja ela alimentar, seja ela respiratória, qualquer coisa, tá? Que desencadeia aí um processo alérgico. Quem desencadeia esse processo é o nosso sistema imunológico, tá? Então, não necessariamente precisa ter um agente patológico, uma poeira, alguma coisa pode gerar aí um processo alérgico. Queimaduras, processo de cicatrização, qualquer tipo de traumatismo, tá? Então, o nosso organismo, ele vai reagir, o nosso sistema imunológico, ele reage a qualquer um desses processos. Não necessariamente precisa ser um agente infeccioso, um agente causador de doença, para que o nosso sistema imunológico seja ativado, para que o nosso sistema imunológico entre em ação. Bom, então, pessoal, a imunologia, ela é responsável por estudar os mecanismos que mantêm a nossa homeostase. Para quem não sabe o que é homeostase, eu recomendo que dê pause no vídeo e vá fazer uma pesquisa básica, porque no terceiro semestre já é para vocês saberem disso e a gente já discutiu isso em citologia. Mas só pra gente relembrar rapidinho, mas pesquisem, porque eu vou falar bem superficialmente.
A homeostase nada mais é do que o nosso equilíbrio corporal. Então, por exemplo, qualquer coisa que nos tire desse equilíbrio está afetando a nossa homeostase. E aí o nosso organismo tenta manter essa homeostase celular e tecidual, ou seja, a nível de célula e a nível de tecido. Então, tanto o funcionamento da célula enquanto unidade, como o funcionamento do tecido, tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, a temperatura corporal. Nossa temperatura corporal, né, deve girar ali, deve ser mantida ali em torno dos 36,5, 37 graus. Abaixo disso, não é correto. Ai, pera. E acima disso também não, né? Tanto abaixo quanto acima pode gerar aí alguns problemas para o nosso organismo. Isso significa que nosso organismo saiu da homeostase, o que não é bom, tá? Quando entra em contato com algum tipo de organismo, né, de micro-organismo, patológico ou não, tira nosso corpo da homeostase. Então, tudo que a gente fala ainda agora vai afetar aí o nosso organismo e nos tirar da homeostase. Então, a imunologia vem para estudar os mecanismos que mantêm o nosso corpo em equilíbrio. É importante vocês terem em mente alguns termos que a gente vai utilizar aí na imunologia, tá? Então, primeiramente, aí, imunidade, nada mais é do que a proteção contra doenças. O nosso sistema imune é todo o conjunto de células e moléculas responsáveis pela nossa imunidade. E a resposta imune é a resposta coletiva e coordenada. Meu Deus do céu. É a resposta coletiva e coordenada a qualquer substância estranha que entre no nosso organismo, seja ela patogênica ou não, ok? E algo que é muito importante vocês lembrarem é que o sistema imunológico ele vai se basear na relação antígeno-anticorpo. Antígeno vai ser esse corpo estranho que entra no nosso organismo, por exemplo, um agente patológico. E o anticorpo é aquilo que a gente vai produzir para preparar o nosso organismo para aquele invasor. A gente vai já entender um pouquinho mais, tá bom? Então, o que seria o antígeno, né? É toda e qualquer molécula, como eu falei para vocês, não necessariamente precisa ser patogênico. Então, qualquer molécula que a gente reconhece como estranho para o nosso organismo, ela vai desencadear uma resposta do nosso sistema imunológico, tá? Então, qualquer molécula para que a gente tenha receptores específicos no sistema imunológico que reconhece aquilo ali como corpo estranho, vai ser considerado um antígeno, algo estranho ao organismo, tá? E quando a gente fala assim, o sistema imunológico, o qual os reconhece, o que isso significa? O nosso corpo, ele consegue identificar o que é próprio, o que é não próprio do nosso organismo. A gente já falou isso várias vezes em sala de aula. Vocês lembram quando a gente falou da membrana plasmática em citologia? A membrana plasmática, ela tem ali toda uma estrutura no glicocálice, que é responsável aí pelo reconhecimento de substância, reconhecimento de células, reconhecimento de antígenos. A gente já discutiu sobre isso, aquela historinha da chave da fechadura, né? Quando a gente tem algo que é reconhecido como próprio, é uma molécula, uma célula, qualquer coisa que faça parte do que já existe no nosso organismo. E não próprio é aquilo que parte aí de outro organismo ou que não é reconhecido. Tá. Então, quando não é reconhecido como próprio do organismo, vai desencadear uma resposta imunológica, que a gente vai ver mais pra frente, que tem etapas dessa resposta imunológica, e o nosso organismo vai reagir àquela determinada substância. E o anticorpo já é o que a gente vai usar, né, para identificar e neutralizar corpos estranhos, como bactérias, vírus, células tumorais. Uma coisa muito importante vocês lembrarem, tá? Um anticorpo, gente, ele não nasce com a gente. O anticorpo ele tem que ser produzido pelo nosso organismo. Para ele ser produzido pelo nosso organismo, a gente precisa entrar em contato com o antígeno. A gente só produz o anticorpo depois que entra em contato com o antígeno, ou seja, que é o que está acontecendo agora atualmente, né? Com essa toda discussão do coronavírus que apareceu. Porque ninguém tem anticorpo preparado para ele, né? Ele é um vírus novo.
Então, nunca ninguém tinha entrado em contato. Então, todo mundo que entra em contato vai, de alguma forma, eu não gosto do termo pegar a doença, né? Não seria o termo mais correto, mas não me vem outra cabeça agora. Mas vai desenvolver essa doença. Aí, claro, cada organismo vai reagir de uma forma diferente. Algumas pessoas vão ser assintomáticas, isso não quer dizer que elas não estejam com esse vírus, tá? Mas o nosso corpo vai reagir. Mesmo pessoas assintomáticas, o corpo vai reagir, tá bom? E aí, a partir dessa reação, você vai criar um anticorpo. E quando você entra em contato novamente com aquele antígeno, é que seu anticorpo já está pronto. E aí pode sim neutralizar. Mas para ele ser criado, para ele ser formado, antes você tem que ter entrado em contato com esse antígeno. Espero que tenha dado para entender. Se não deu para entender, anotem aí o que vocês ficaram com dúvida, porque aí eu posso fazer um vídeo eu falando, talvez fique melhor para vocês entenderem, tá bom? E aí, como vocês podem ver nessa figura, e eu já expliquei várias vezes para vocês sobre isso, é a questão da chave da fechadura, tá? O antígeno, ele, até para ser reconhecido pela nossa célula, por exemplo, o vírus da cachumba. O vírus da cachumba, ele não vai atacar qualquer célula, ele ataca nossas células ali das glândulas salivares, né, da parótida, por isso fica aquela protuberância ali, né, da infecção. Por que isso acontece? Porque ele vai ter, a nossa célula da glândula parótida vai ter um receptor para esse antígeno. Ela vai reconhecer como algo do corpo humano. Claro que isso aí dá uma boa discussão relacionada à evolução, não dá para entrar agora nessa discussão. Se tivesse ali a gente conversando em sala de aula seria mais legal. Mas a gente reconhece aquilo ali como algo normal, então a gente deixa entrar. Quando o nosso corpo vê que não é... Tem alguém querendo participar da aula aqui com vocês? Quando o corpo vê que não é normal do organismo, ele vai desencadear uma resposta, tá? E aí, entre essas respostas, mais pra frente, a gente tem a formação do anticorpo. E aí, esse anticorpo, ele vai criar ali uma fechadura que vai ser específica para aquele antígeno. E aí, por isso que tem doenças, né? Tem alguns micro-organismos que quando a gente entra em contato novamente, a gente só vai pegar uma vez essa doença, não pega mais, porque a gente já criou o anticorpo para ela. Espero que tenha dado para entender, se não, anotem aí que eu explico depois. Bom, nosso sistema imunológico é composto aí por células e moléculas que são responsáveis pela nossa imunidade. Quando a gente entra em contato com algum antígeno, né, qualquer coisa que seja, são essas células e moléculas que vão desencadear uma resposta imunológica. Essa resposta imunológica é o que a gente chama aí sistema imune, nosso sistema imunológico, tá? É justamente devido a essa resposta imunológica. E a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre quais células fazem parte aí desse sistema, tá bom? Bom, primeiramente a gente tem aí nossos glóbulos vermelhos, né, que são as nossas hemácias, que são altamente especializadas no transporte de hemoglobina, que é a proteína que vai se ligar aí aos gases respiratórios, o oxigênio e o gás carbônico, o dióxido de carbono, né? Então, nossos glóbulos vermelhos são extremamente importantes aí porque eles carregam essa hemoglobina que faz parte desse sistema. E a gente tem os nossos glóbulos brancos, são divididos aí em 5 tipos: neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos, linfócitos. Divididos em 2 grupos, são os granulócitos e agranulócitos. Pessoal, vou falar rapidinho sobre a função de cada um deles de forma básica, mas que eu quero que vocês tenham em mente. Peguem um exame de sangue, né, nem que seja na internet, e aí eu acho que todo mundo já deve ter visto, já deve ter tido curiosidade de dar uma olhadinha no exame de sangue. Por que o médico pede exame de sangue? Primeira coisa, né? Qualquer coisa que você esteja sentindo, você vai no hospital, a primeira coisa que eles fazem é o exame de sangue. Porque é justamente no sangue em que vão estar aí as nossas células do sistema imunológico, e através delas, da quantidade que a gente tem de cada uma delas, vocês podem ver aí, ó, 70%, 1%, 4%, etc. A quantidade que a gente tem delas no organismo indica se a gente está com algum tipo de infecção, por exemplo. Aí tem lá, linfócitos. O normal da mulher é ter, exemplo, tá, gente? É ter entre 100 e 200. Aí a mulher vai estar com 300. Então tem alguma coisa errada. Ou tá muito abaixo, tem alguma coisa errada. As plaquetas, tá lá em cima, tem alguma coisa no organismo. Então o exame de sangue é a primeira coisa que eles pedem justamente para já ter noção da quantidade aí dessas células no organismo. Se tiver muito de células do sistema imunológico,
vai indicar que a gente está com alguma infecção. Então, já é o primeiro passo para identificar um problema no organismo. Acho que deu para entender, né? Então, vamos lá. Os neutrófilos participam da atividade fagocitária. Para quem não sabe o que é fagocitose, dá um Google, pausa o vídeo, dá um Google aí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mas é muito importante a fagocitose. Essas células, elas vão tentar neutralizar aquele corpo estranho. Lembrem que não necessariamente precisa ser um agente infeccioso, tá bom? Os basófilos participam das reações alérgicas, tá? Então, tudo que está relacionado aí ao nosso sistema que desencadeia aí qualquer tipo de processo alérgico está relacionado aos nossos basófilos. Os eosinófilos são fagócitos de reação antígeno-anticorpo. Vão atuar em resposta inflamatória e em infecção parasitária. Por que eu tô falando isso, gente? Não é de cara que a gente vai entrar em contato com um organismo estranho, né? Qualquer corpo estranho, e vai desencadear toda a nossa resposta imunológica. Não, não é assim que funciona. O nosso corpo vai tentar, imaginem aí soldadinhos, né? Você vai para uma guerra. Não chega lá na guerra e é o coronel que vai estar na linha de frente, né? Não sei como fala direito assim, mas que vai pra guerra. Não, quem é que vai estar na linha de frente? Os soldados, né? E aí vai aumentando aí as patentes, tá? Então é tipo isso, o nosso sistema imunológico primeiro vai aquela primeira linha de defesa, que são ali os soldadinhos, que vão começar a combater, e aí não vai dando certo, vai desencadeando outra resposta aí, tá bom? Mais ou menos isso. E nem todos os parasitas também é possível, por exemplo, realizar uma ação fagocitária. Vocês vão ver em parasitologia que existem parasitas que são grandes demais, que pra gente, a gente não consegue enxergar olho nu, por exemplo, um vermezinho pequenininho, mas para nossa célula ele é grande demais, então a nossa célula não vai conseguir fagocitar, né? Englobar esse parasita para tentar destruir. Tem os monócitos, que participam da atividade fagocitária, é a maior célula sanguínea, e quando estão nos tecidos são chamados de macrófagos. São a nossa linha de frente, pessoal. Qualquer corpo estranho que entra no nosso organismo, os primeiros que são enviados para ver o que está acontecendo são esses monócitos, que quando estão no tecido, né, em que eles vão combater ali aquele corpo estranho, são chamados de macrófagos. Eles tentam fagocitar o corpo estranho, e aí se eles não conseguirem, aí desencadeia outras respostas imunológicas, tá bom? Os linfócitos participam da nossa memória imunológica. O que isso quer dizer? Quando a gente entra em contato com algum antígeno, é o linfócito que vai desencadear a nossa resposta, nossa memória imunológica. É que nem eu estava falando para vocês ainda agora. A gente entra em contato com um antígeno, não necessariamente a gente esteja pronto para combater. Não, esse antígeno ele vai desencadear toda a nossa resposta imunológica, até a criação, né, a formação de um anticorpo. E aí, quem vai formar esse anticorpo? Os linfócitos. Aí a gente tem linfócitos T e linfócitos B. A gente vai falar mais pra frente sobre isso, tá bom? E aí, quando a gente entra em contato pela segunda vez com o antígeno, a gente já vai ter um anticorpo específico, que é justamente o problema que a gente está vivendo atualmente. Nunca ninguém tinha entrado em contato com esse vírus, né, esse novo coronavírus. Então, ninguém estava pronto, ninguém tem anticorpo para eles, né? Você entrou em contato, você vai pegar essa doença. Pode ser assintomático ou não, mas você vai pegar a doença. Ninguém tem anticorpo, porque é totalmente novo, tá? E aí vem a produção da vacina. O que é a produção da vacina? É o próprio agente infeccioso ali, né? A gente vai falar mais pra frente. Mas é o próprio agente infeccioso, só que de uma forma amena. Então, tem muita gente que toma vacina e, peguei a doença porque eu tomei a vacina. Não, você vai ter os sintomas, dependendo do seu organismo, do seu sistema imunológico, porque você vai desencadear toda a resposta imunológica para criar esse anticorpo. Acho que deu para entender, né? Acho que tinha até uma questão na prova de vocês sobre isso. Então, aí alguns exemplos das células do sistema imune: linfócito, monócito, basófilo, neutrófilo, eosinófilo. E a gente tem dois tipos de respostas imunológicas, que vai ser assunto da próxima aula, tá? Mas a gente tem a resposta imunológica que a gente chama de inata,
que ela não é específica, ou seja, ela é geral, não é específica para um determinado tipo de antígeno, tá? É uma resposta rápida e não possui memória imunológica. É aquela memória que a gente já nasce com ela, tá? Desculpa, não, memória que a gente nasce com ela não. A resposta imunológica que a gente já nasce com ela. São os nossos, por exemplo, cera de ouvido. Cera de ouvido é um tipo de proteção, né? Uma proteção inata contra agentes, né? De forma geral. Mucos em geral, né? Tanto do nariz, vagina, do que vem no sêmen, todos os mucos, de forma geral, funcionam aí como imunidade inata, tá? Fora outros que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E a gente tem também a adquirida. O que é essa resposta adquirida? É uma resposta específica a agente que foi agressor, né? É um agente, um antígeno específico que a gente entrou em contato. É uma resposta mais lenta, porque ela vai precisar ser desencadeada, que nem eu falei pra vocês, é tipo um efeito cascata, e ela já possui uma memória imunológica, ok? A resposta inicial, que é essa resposta imunológica inata, ela permite que a gente realize uma adaptação da resposta imune. E aí a gente passa da imunidade inata para adaptativa ou adquirida, mesma coisa, tá, pessoal? E a gente tem uma imunidade específica. E aí essa imunidade específica é uma resposta a um determinado antígeno. Então, se você entrar em contato com um determinado vírus, você vai produzir anticorpo e se tornar imune, né? Pode acontecer outros fatores, gente, de forma geral, tá bom? E aí você se torna imune àquele determinado antígeno. Pode acontecer com bactéria, pode acontecer com outros seres, né? Mas tem alguns que sempre que você entrar em contato, você vai desencadear toda uma resposta, ok? Bom, então é isso. Até a próxima aula.